Muito bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Com muita alegria, quero repartir com você mais este momento devocional e de oração. O tema da oração da manhã de hoje será: aprenda com a sua perda. Meus queridos, que perdas podem nos proporcionar ensinamentos, todos nós já sabemos. Elas vão certamente nos proporcionar ensinamentos. A questão é: eu estou disposto a aprender com a minha perda? De fato, responda no fundo do seu coração. Na palavra de Deus nós aprendemos que algumas perdas elas podem ser reparadas pelos decretos de Deus. Ou seja, Deus pode transformar a história da vida de uma pessoa por um decreto que brota no seu coração. Quando os decretos de Deus são a respeito de uma pessoa, por exemplo, podem lhe proporcionar vida e luz aos seus dias. E é muito interessante que a respeito desse assunto nós temos uma história muito bonita descrita nas Escrituras. E então nós nos deparamos com a história do rei Ezequias, narrada pelo profeta Isaías no capítulo 38, no versículo de 1 a 5, é o texto que eu quero ler neste momento para cada um de vocês. Diz assim a palavra: Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aqui está um bom exemplo do que acabamos de citar. Deus muda histórias. Aqui está um bom exemplo de alguém que estava enfermo, à beira da morte, e foi curado pelo decreto divino. Bom, esse texto e essa história vai nos ensinar algumas lições. Eu quero destacar 5 lições aqui. Primeiro, todos nós temos um tempo nessa terra, e este tempo ele é determinado por Deus. Nós vemos que Ezequias estava à beira da morte quando ele recebe a visita do profeta Isaías. Ele chora amargamente pela palavra do profeta, mas o mesmo Deus que disse: Esse meu filho será recolhido para a minha presença, é o Deus que, através de um decreto soberano, especial e incrível, muda a sorte de Ezequias. Então Deus toca no coração do profeta, ele volta até o rei e diz para o rei que o Senhor estava lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Bom, nessa história tão linda, narrada na palavra de Deus, nós vemos aí a restauração da saúde desse homem. A primeira coisa que ele vai fazer, depois da sua restauração, é adorar a Deus. Isso é maravilhoso e fica aqui uma linda lição. A segunda lição que aprendemos com o texto é que precisamos viver os nossos dias em comunhão com Deus e nele buscarmos forças diante dos momentos de perda. Ezequias estava fragilizado por conta da sua saúde e à beira da morte, mas ele busca forças no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Neste caso, Deus ouve a sua oração de uma forma grandiosa, generosa, e o cura e o tira daquela situação tão difícil. Terceira lição: a oração sincera pode mover o coração de Deus em favor dos enfermos. Mas preste atenção, ninguém é eterno. Quantas vezes eu e você nós já oramos por pessoas que amávamos e que amamos,
e o Senhor então as recolheu. E quantas vezes oramos por pessoas que estavam à beira da morte e Deus então na sua graça manifesta a sua bondade e vem com a cura. Eu me lembro de uma situação onde uma vez eu fui visitar um senhor chamado Dimas, era membro de uma igreja que eu fui pastor, e estava com o seu coração bem frágil, bem fraquinho. E o dia que eu cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira, entubado, seu coração bem fraco, e ali nós oramos juntos. Eu estendi minha mão sobre a vida dele, declaramos a cura, a vitória, e a vitória veio. Segundo o que os médicos haviam dito, não havia muita esperança para ele, mas Deus, sendo rico em misericórdia, prolongou a vida do meu querido irmão Dimas. Mas houve um dia em que o Senhor o recolheu para a sua presença. Então guarde no seu coração, ninguém é eterno. Quarta lição: quando Deus diz não sobre a vida de alguém, é porque Ele ama a pessoa. É porque Ele ama as pessoas que estão em volta do enfermo também. Isso significa dizer que Deus, através da morte, proporciona também um livramento maior para a vida de alguém que está enfrentando uma terrível enfermidade. Por último, a grande lição é: nós estamos todos passando, então vamos viver bem o dia de hoje. Costumo dizer que a gente precisa viver o dia de hoje como se fosse o último da nossa história. Porque se a gente fizer dessa forma, certamente nós vamos aproveitar muito mais as oportunidades. Eu já tive livramento de morte quanto às questões da minha saúde. Uma vez eu sofri um acidente em um passeio que eu fiz com o pessoal da igreja, onde eu bati minha cabeça, fiquei hospitalizado vários dias e corri risco de morte. Fiquei todo descompensado, tive que tomar remédio controlado por mais de um ano. E Deus estendeu a sua misericórdia sobre a minha vida pela graça dele, renovando assim a minha saúde e a minha vida. Graças a Deus por isso. Já vivi outras situações em que estive à beira da morte, mas Deus me livrou. Mas eu tenho o pleno entendimento de que eu não sou eterno. 3 palavrinhas finais sobre o que aprender com as suas perdas. Primeiro, ore diante da iminência da perda. Não se dê por vencido. Enquanto há vida, oramos pela vida, declaramos a vida e confiamos nas mãos de Deus, que a resposta dele é a melhor. Segundo, aceite o que Deus decretar. Sua vontade é perfeita sempre, nunca se esqueça disso. Deus pode dizer sim, não ou espere. E por último, não saia da presença de Deus. Fique firme. Aconteça o que acontecer, fique firme até o final, em nome de Jesus. Amém, minha gente querida? São essas as considerações aqui desse texto tão rico em detalhes. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender com as nossas perdas. Nós precisamos aprender com elas. Vamos orar ao Senhor pedindo isso ao nosso Pai. Paizinho querido, chegamos na Tua presença nessa hora, mais uma vez, e colocamos os nossos corações diante da perda da saúde, da perda de uma pessoa que nós amamos, diante de uma perda financeira, da perda de um relacionamento. Pedimos que o Senhor nos ensine e clamamos para que se cumpra sobre nós a Tua vontade. Sabemos que através dos decretos eternos do Senhor, o Senhor pode mudar situações, o Senhor pode reverter quadros, nós cremos assim. Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor nos ensine a sermos filhos firmados no Senhor até o final da nossa vida. Aqueles que estão com seus corações apertados dentro do seu peito, por conta da iminência de uma possível perda, eu peço, traga paz, traga confiança, traga ao coração do teu filho, da tua filha, a esperança nesse momento. Acrescenta-lhes fé. Nós clamamos nessa hora. Pedimos ainda, Senhor, por todas as pessoas que no mundo estão em sofrimento, pessoas que estão enfrentando perdas, pessoas que enfrentarão perdas.
Me vem à mente nesse momento aquela situação que Israel está vivendo junto do povo palestino, pessoas perdendo suas casas, perdendo a sua dignidade, vidas sendo ceifadas. Meu Deus, clamamos a tua misericórdia aqui, por favor, intervenha nessa história. Livra-nos de uma guerra mundial, Senhor. Tem misericórdia, clamamos a ti. Graça e compaixão, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos, um bom restante de semana para cada um. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te pedir, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.